Adoramos que nós estamos caminhando com Ele. Parabéns pela sua decisão de estar aqui nesse grupo de oração. Jesus Cristo bom, parabéns por deixar alguma coisa ficou para trás para você estar aqui. Irmãos, quero falar de 3 dinastias, de 3 monarcas nessa noite. Primeiro eu quero falar do rei Saul, que está aqui na leitura que nós fizemos. Nós vemos aqui que Deus rejeitou Saul. Por que aconteceu isso? Saul foi o primeiro rei de Israel. Você deve saber da história. E porque até então eram juízes que julgavam as situações, as causas, e eles não tinham, mas as nações que eram vizinhas de Israel, todas tinham rei. E Israel tinha por rei o próprio Deus. Israel não tinha um rei humano terrestre, não, somente Deus, somente Javé, somente Ele era rei para eles. Mas eles começaram a enxergar que as nações vizinhas com os seus reis, e eles tiveram aquele desejo também de ter um rei. Pediu então a Samuel, que era sacerdote e profeta, pedindo: olha, nós também queremos um rei. Escolha, pede a Deus um rei então para nós. E Samuel ficou sentido, ficou ferido no seu sentimento, porque ele sabia que só Deus, só o Senhor era o rei de Israel. E dava a entender que havia uma rejeição por parte do povo a respeito do Deus de Israel, do Deus que nós adoramos hoje, que é o Deus criador do céu e da terra. Então ali, mesmo assim, Samuel conversa com Deus, e Deus fala: não, vai, eu vou mostrar para você quem será o rei então de Israel. E Deus mostra Saul, e diz a Samuel: olha, você vai ungir esse Saul, esse vai ser o rei de Israel. E Samuel comprou o chifre cheio de óleo, ele coloca, despeja sobre a cabeça de Saul e o unge como rei de Israel. E aí então, a partir daí, Saul começa o seu trabalho de rei, de reinar. E então, pela unção que Saul recebe, Saul começa a ver situações que seriam impossíveis de se realizar humanamente falando. Ele começa a vencer de uma forma que as batalhas, as guerras, que não se explica. Ele começa a experimentar algo verdadeiramente sobrenatural. Saul começa então a provar da mão de Deus, a viver da unção de Deus. Havia uma unção sobre ele, havia uma unção sobre Saul. Ajude eu a pregar. Fala para quem está à sua direita e esquerda: havia unção sobre Saul. Pergunta se ele acredita. Você acredita? Oh, amado, havia unção sobre ele. Acredite. E essa unção fazia toda a diferença na vida dele. Toda a diferença. Só que assim, Deus ele dá unção na nossa vida, e nós que administramos se nós damos liberdade para ele agir com a unção ou não. Então Saul também, depois de ter provado tudo isso, porque ele começou a ter prestígio, ele começou a ter fama, mulheres, dinheiro, começou a crescer. E aí chegou um dia em que Saul, foi o primeiro pecado grave de Saul, que ele estava para ir a uma batalha. E toda vez que ele partia para uma batalha, Saul se ajoelhava, Saul orava e sempre pedia ao sacerdote, no caso Samuel, que oferecesse um sacrifício, que oferecesse um holocausto, um sacrifício a Deus, antes de partir para uma batalha. E então ali ele preparava seu altar para isso. Só que Samuel não estava presente já há algum tempo, e Saul precisava partir para a batalha. O que acontece? Saul espera um dia. Fala para o irmão: Saul espera um dia, 2 dias, 3 dias, vamos chamar 7 dias, e nada de Samuel. Nada de Samuel. Fala para ele, fala para mim. Nada desse profeta, desse sacerdote aparecer. O que Saul faz? Então, diante da situação, querendo partir para a guerra, depois de subiu aquela confiança, aquela autoconfiança, ele quis partir para a guerra. Então ali ele diz: eu mesmo vou oferecer o sacrifício, eu mesmo vou colocar, vou matar a ovelha, vou queimar aqui no altar, vou derramar o sangue aqui, era a maneira que eu fazia, eu mesmo vou fazer isso, E então
Saul sacrifica o animal e oferece a Deus. Esse foi o primeiro pecado grave. Somente o sacerdote podia fazer isso. Somente Samuel teria essa graça de fazer isso. Nós, Igreja Católica, respeitamos profundamente os sacerdotes. Só ele pode fazer aqui a consagração eucarística. Só ele. Nem o diácono pode, nem o ministro, ninguém dele pode. Então, da mesma forma, dentro daquele tempo, Antigo Testamento, antes de Jesus, somente os sacerdotes poderiam oferecer. E Saul tomou o lugar, desobedeceu e tomou o lugar de um sacerdote. Foi grave isso, muito grave. Então o que acontece? Deus se desagrada de Saul e diz: eu não mais quero como rei, não quero mais Saul como rei de Israel, não quero mais. E disse a Samuel: olha, você vai ungir outro no lugar de Saul. Então Saul começa a provar o inverso. E com isso toda a nação de Israel também começa a provar o inverso. Por quê? Aí começa tudo negativo, tudo, começa a perder. Ele começa a perder as guerras, ele começa a perder o prestígio, ele começa a perder a sabedoria, porque não sabia mais como fazer. E ele começa a perder muitas coisas. Ele perde as suas mulheres, porque primeiramente ele perdeu a unção de Deus que estava sobre ele. Amém, igreja? Não havia mais unção sobre Saul. Deus retirou a unção dele. O tema da pregação: a unção é a garantia da coroa. Amém? Irmão, Saul também com isso perde a coroa. Já não é mais rei de Israel. Então pensa bem o que é não ter unção, o que é perder a unção, o que é se separar da unção. A unção é que traz a graça da coroa. E ele perdeu a coroa porque perdeu a unção. Isso é consequência do pecado, da desobediência. Haveria de ser diferente, mas Saul não quis escutar a Deus, não quis obedecer a Deus. E dentre outras vagas, Saul acaba se perdendo totalmente. E aí Deus fala a Samuel: vai lá na casa de Isaí, você vai ungir aquele que eu te mostrar. Você vai lá e unge aquele que eu te mostrar. Não vai ser aquele que você vê, pensar, escolher. Eu vou escolher. E isso faz o profeta, o sacerdote. Ele vai e busca a pessoa escolhida de Deus. Irmãos, você viu a leitura aqui que aparece lá o Abinadab, aparece lá de boa aparência. Ele era Isaí era bom para fazer filho, porque era tudo bonito. Porque a Bíblia diz que Davi era bonito, não é? Que era louro, de belo aspecto, os olhos, não sei se eram azuis, e Abinadab também era bonito, hein? O cara era bonito, alto. E Deus diz: não se impressione com a aparência. O homem olha a face, mas Deus vê o coração. Amém? Olha que frase forte, gente. Olha que frase forte. O homem olha a face, mas Deus olha o coração. Fala para o irmão essa frase aí. Fala para a irmã. Gente, e um após o outro, o espírito dos irmãos de Davi passam diante de Samuel. E Samuel diz: olha, não é esse. E perguntaram: mas acabou os seus filhos? Olha, Jessé, cadê os seus filhos? Tem mais algum? Tem um que está lá cuidando das ovelhas. Ele é pastor, ele está cuidando do campo, lá no campo das ovelhas. Gente, o mais simples, o mais humilde, talvez o mais esquecido, talvez aquele que não estava nem sendo lembrado nem pelo pai naquela hora. Mas manda vir ele, disse Samuel, ordenou a Jessé: olha, manda vir esse também, que nós não vamos comer antes que ele chegue. E Davi chega e o Senhor diz a Samuel: é você. Amém? É você.
Olha para quem está na sua direita, na sua esquerda. É você. É você. É você o escolhido. Fala para ele. É você a escolhida. Fala para ele. Fala para ela. É você o escolhido. É você a escolhida. Agora fala para 5 pessoas. É você. É você. É você. É você o escolhido. É você a escolhida. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Gente, isso é sério, isso é verdadeiro. Deus escolheu você. Deus escolheu você. E aqui Davi é ungido diante dos seus irmãos. Davi é ungido diante dos seus irmãos. O que Davi sabia fazer, o que Davi sabia de administração, de reinado, de dinastia, de monarquia. Davi não entendia nada dessas coisas, mas não precisa, amém, igreja? Não há necessidade de um entendimento. A unção capacita, a unção faz, amém? A unção vem de Deus, a unção é sobrenatural, a unção vem do alto, a unção vem da parte de Deus, ela joga no coração de Deus e muda a história, e transforma a história, e muda, sabe, vira a página, faz o que for necessário. A unção é capaz, porque é poder de Deus. Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Gente, o nosso Deus é tremendo, ele é tremendo. E aí então começa, cara, o Davi sofre, Saul fica com inveja, porque Davi vence Golias. Ninguém conseguiu, ninguém do exército de Israel conseguiu derrotar aquele gigante, derrubar aquele filisteu, porque estava na humilhação, humilhados pelo inimigo, zombados pelo inimigo. Olha o que um rei que saiu da unção acaba provocando, gente. E ali acontece que Davi começa pela unção também experimentar o sobrenatural de Deus. A unção faz a diferença na vida do ser humano. A unção de Deus faz a diferença. Gente, é claro, foi jorrado óleo sobre a cabeça dele, mas não é o óleo. Você sabe que não é o óleo, é o poder do alto, é o poder de Deus. E Davi começa então a vencer não só Golias. Davi começa a vencer as batalhas, Davi começa a ganhar, Davi começa então a ganhar também prestígio, porque diz o Salmo que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000, era assim que eles olhavam, e ali Davi mostra realmente que a unção estava sobre ele, porque então começa a vencer exércitos.